E já estamos de volta com o Manhã Diversa nessa quinta-feira. Agora são 10 horas e 16 minutos. E a gente continua, então, o nosso bate-papo sobre a epidemia de gripe que os estados do Rio de Janeiro e São Paulo enfrentam e quais são os impactos que isso pode ter aqui em Minas Gerais. É isso aí. Então vamos continuar a nossa entrevista com o pneumologista pediátrico, o Dr. Henrique Binasco, que está aqui com a gente no estúdio mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença. E para a gente já começar continuar a conversa, né? A influenza, ela é o que nós chamamos de gripe comum. E ela é considerada uma doença endêmica, né? Explica para o pessoal de casa o que isso significa. Gripe comum é diferente de resfriado comum, né? As pessoas me falam, eu tô gripado, tô gripada, e muitas vezes tem sintomas só de nariz, só de congestão ocular, isso é resfriado. A gripe é uma doença mais sistêmica, né? Ela dá mais febre, ela dá dor no corpo, ela deixa a pessoa mais prostrada, ela pode mais comumente evoluir para quadros graves, especialmente população de risco, para uma pneumonia, por exemplo, e dar falta de ar, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Ela é uma doença endêmica, ou seja, ela pertence à nossa realidade sanitária. A dengue, por exemplo, é infelizmente ainda uma doença endêmica. A tuberculose já foi. A malária é uma doença endêmica das regiões amazônicas. Então a gente convive com a influenza. A gente convive bem, porque a gente tem vacina, e a gente tem um sistema de saúde bem treinado para poder controlar, combater e controlar essa doença. Mas a doença é endêmica quando a gente vive, quando ela pertence à nossa realidade. Um surto é quando tem um aumento grande do número de casos num espaço restrito, numa escola, numa aldeia, numa determinada localização. Quando esse surto ultrapassa e se espalha para vários centros, a gente chama isso de epidemia. Então é uma doença endêmica, você tem um número basal ali de casos e ela tem picos. E aí a gente fala em surtos ou epidemias. Aproveitando essa sua fala, por ser algo então, né, que faz parte do nosso dia a dia, é comum ver a gripe como uma doença leve, com sintomas leves, né, na maioria dos casos. Mas a gripe também pode evoluir para casos mais graves, que você falou nessa sua última fala. E como que essa evolução, ela varia de pessoa para pessoa? Quais são os sintomas? O mais importante ali, como eu falei, é diferenciar a gripe de resfriado. Resfriado como uma doença basicamente de via aérea superior, nariz, então a gente fica espirrando, nariz entupido, coçando o nariz e o olho. A gripe, então, ela pode levar inclusive a quadros respiratórios mais baixos, como bronquiolites, como pneumonias, e esse é o grande perigo da influenza, especialmente naquela população de maior risco, os extremos da vida, os menores de 2 anos, os maiores de 65 anos. Então a gente vacina criança entre 6 meses e 6 anos, acima de 60 anos, gestantes, asmáticos que não estão controlados ou estão em uso corrente de corticoide, pacientes que são imunossuprimidos, têm alguma doença, alguma incapacidade do sistema imunológico, cardiopatas, tanto crianças quanto adultos graves, pessoas com DPOC grave, fibrose cística, pós-transplantados. Esses a gente tem que ter mais cuidado, porque a evolução pode ser uma evolução para pneumonia, que é a inflamação do tecido pulmonar, que vai impedir a respiração, a troca gasosa de maneira adequada, podendo levar a óbito. Mas essa é, felizmente, a imensa menor parte dos casos. Você já mencionou brevemente que existe, né, uma relação desse aumento do número de casos da influenza com a flexibilização das medidas sanitárias da Covid, uso de máscara, distanciamento social. Mas durante esse período em que estava havendo essas medidas sanitárias, viu-se uma redução grande dos casos de influenza também? Definitivamente. Todas as doenças de transmissão respiratória, que o pessoal brinca e fala, pediatra sabe falar virose, mas efetivamente são viroses respiratórias. Todas elas apresentaram uma queda enorme no número novo de casos por conta do distanciamento social, especialmente em crianças, porque as escolas foram as primeiras a serem fechadas. E as próprias crises, que a gente chama de exacerbação de doenças respiratórias crônicas, como a asma, como o DPOC, que o pessoal chama de enfisema pulmonar, também caíram, porque o grande fator causador dessas exacerbações são as infecções respiratórias. Caiu o nível de isolamento, caiu o distanciamento, as pessoas passam a conviver mais e muita gente passou a achar que a máscara estava incomodando e resolveu tirar a máscara ainda muito precocemente. A gente sabe que
em espaços abertos, a chance de transmissão, de contaminação é pequena. Mas as pessoas abusaram, né? Em grandes aglomerações em ambientes fechados, em festas, em shows. Então, isso acabou aumentando realmente o número, reativando um grau de transmissibilidade maior dessas doenças. Eu senti isso mesmo durante a pandemia, assim, eu sempre fico gripada e durante todo esse período de pandemia eu praticamente não fiquei gripada, justamente eu acho que por isso, né, o álcool em gel, a máscara não protege não só contra a Covid, mas também contra outras várias doenças. Definitivamente, né? Sinal que o seu distanciamento, o seu isolamento foi bem feito. Tá dando certo. Então, para a gente reforçar também quão importante pode ser a máscara, o uso de máscara para evitar uma disseminação ainda maior dessa gripe. Totalmente importante, né? A máscara, o uso da máscara, que foi tão defendido por pessoas tão importantes como o meu colega, querido amigo, professor Júlio Abreu, que advogou fortemente, firmemente pelo uso das máscaras, desde antes mesmo da declaração da pandemia. A máscara salvou incontável número de vidas, gente. A máscara salvou milhões de vidas e ela vai continuar fazendo isso. É importante. A gente agora tem a possibilidade de ir ao shopping, de ir à escola, de vir trabalhar. Aqui a gente está em distância, mas assim, usando máscara, não custa nada ainda usar a máscara para que a gente termine de vencer a Covid. A gente provavelmente vai precisar vacinar toda a população com uma dose de reforço por conta da variante Ômicron. Então é muito importante que o uso de máscara agora seja ainda mais reforçado, especialmente para que a gente previna aqui em Minas Gerais, Juiz de Fora, na nossa região, um aumento tão expressivo do número de casos de influenza como a gente está tendo no Rio de Janeiro, que é aqui do lado, né? E é cultural em alguns países, por exemplo, da Ásia, as pessoas, quando elas sentem sintomas de resfriado ou de gripe, elas usarem máscara. Já era comum até mesmo antes da pandemia. Esse poderia ser um hábito adotado por nós também, né? Na verdade, né, algumas viagens que eu fiz aí pelo mundo, a gente vê, especialmente asiáticos, usando máscara, ainda que não tenham sintomas. A cultura deles é de se tem sintoma, simplesmente não sair de casa. E eles usam a máscara mesmo assintomáticos, para proteção própria, até porque a gente sabe que, especialmente a China é um país muito poluído, então o uso de máscara é um uso até para proteção contra poluentes irritantes químicos. A gente está usando máscara há 2 anos. A gente precisa usar máscara por mais um tempo para a Covid e especialmente agora para proteger contra a influenza. Álcool gel, não precisa, como diz um amigo meu, não precisa higienizar a caixa de pizza mais, mas higiene das mãos é fundamental. Todas as medidas de controle, de proteção individual, como máscara, higiene das mãos, uso de soro fisiológico no nariz e vacina no braço, são o que a gente já está acostumado a fazer há muito tempo e a gente deve continuar fazendo. Eu sei que eu vou continuar usando máscara por um bom tempo, principalmente em locais como transporte público, supermercado, quando está sempre muito cheio. Transporte público é mandatório, obrigatório pela legislação e do ponto de vista moral e de proteção sua, de proteção alheia, de empatia. O transporte público é o grande disseminador. Aquele ambiente fechado, com muitas pessoas próximas umas às outras, é um grande foco de transmissão de vírus respiratórios. Nossa, teve um dia que eu peguei um ônibus que eu falei, se eu não pegar Covid aqui agora, acho que eu não pego nunca mais. Estava todo mundo de máscara, mas realmente, assim, transporte público não tem como, porque a gente sabe que, infelizmente, é lotado, né, aglomeração, assim, certa, num espaço pequeno, então é difícil, e tomara que a máscara fique aí mesmo. O álcool em gel eu acho que é até mais fácil, assim, da gente continuar. Sim. Porque, né, as pessoas às vezes ficam com incômodo da máscara, mas eu acho que o álcool em gel veio para ficar mesmo, né? Sem dúvida. Tem alguns estudos mostrando que o uso de álcool em gel, pela 1 ano de álcool gel em um hospital de médio porte, o custo de 1 ano de álcool gel é o mesmo custo do tratamento de uma infecção relacionada à assistência à saúde que a gente pode. Quem que transmite infecção dentro do hospital? Essencialmente nós médicos, que muitos não têm o hábito, a cultura e não cumprem a sua obrigação de higienizar as mãos. Então essa transmissibilidade ela é muito reduzida com o uso de álcool gel. Então é fundamental que a gente estimule ainda mais e que a máscara faça cada vez mais parte da nossa realidade. Muito bom.
E uma pergunta que chegou aqui no ponto, que é da Michele, da nossa diretora, que tem filhos, então ela quer saber com relação ao uso de máscara para as crianças, porque às vezes é difícil, né? Tem muita criança que eu tenho visto, a criança boazinha, que fica com a máscara, que fica com a... né, que obedece, mas também é difícil. Mesmo com a vacinação, é muito importante as crianças continuarem também usando a máscara? Sim, a pergunta da Michelle é ótima. Crianças até 2 anos não podem usar máscara, porque elas correm um risco de ter algum desconforto respiratório e elas não sabem manejar muito bem a máscara. Acima de entre 2 e 5 anos, as crianças devem usar máscara só em situações especiais e sempre sob a supervisão de um adulto. Acima dos 5 anos, a gente já entende que a criança é capaz de manejar a própria máscara. Então aquilo ali ajuda também, mas é importante sempre estar na presença de um adulto. Jamais, em tempo algum, a criança deve usar máscara sozinha. Na escola, ela está sob a supervisão dos professores, mas é extremamente importante, sim, proteger as nossas crianças cada vez mais. Henrique Binato, muito obrigada, um prazer te receber aqui novamente, viu? Fica aí o convite para mais vezes aqui, porque assunto é o que não falta, né? Então, muito obrigada por esclarecer aí essas dúvidas a respeito da gripe, já puxando também para a Covid, então, assim, muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Mariana, obrigado, Roberto, pelo convite, a TV Diversa, é sempre uma alegria poder falar, tentar ajudar um pouquinho, esclarecer, passar alguma tranquilidade, fazer algum carinho ao pessoal aquecer o coração nesse final de ano, ficar mais uma vez o meu pedido para manter o cartão vacinal em dia, fazer a vacina contra a influenza, o uso de máscara, que um pouquinho mais a gente vai conseguir vencer esses quadros. É sempre uma alegria quando eu puder ajudar as tuas ordens. Muito obrigada. E se você de casa tem alguma sugestão para as nossas entrevistas aqui no estúdio ou para alguma reportagem, é muito fácil. É só enviar para o nosso WhatsApp e o número é esse que aparece aí na tela. É isso aí, Roberta. A gente vai para um rápido intervalo, porque logo depois do intervalo tem sobremesa no Bora Rangar, que é o pavê de queijo com goiabada. Não vai perder.